Eu não posso te falar que tem mais ou menos comprometimento, não, eu não posso falar isso. O que eu posso falar é que a gente, mais uma vez, a gente chega numa final invicto, né? E pode ser a Infelizmente. melhor campanha da história da Sim, Libertadores, tá? pode, sim, Empate ou vitória, a gente... eu ia falar isso aí. A gente pode fazer a maior campanha da história da Libertadores, mas trazendo um pouquinho a pergunta que você falou em relação ao ano passado, a gente chegou invicto na competição, empatamos o jogo final e perdemos na prorrogação. A gente segue na Libertadores, né, no outro ano, e a gente chega invicto de novo, sendo que dessa vez, se o Flamengo for campeão, será a maior trajetória de um time Mesmo sul-americano, que empate, né? tá? Mesmo que Tomara, seja nos pênaltis, tomara que não. tomara que não. Mas assim, eu acho que isso aí demonstra a força desse elenco, a grandeza desse elenco. É, nos últimos 3 campeonatos brasileiros, a gente ganhou 2 e um ficou em segundo lugar. A gente vem aí também no Campeonato Brasileiro atrás dessa competição. Você pode ter certeza absoluta, a torcida do Flamengo pode ter a certeza absoluta que nós vamos até o final nessa competição. Não tem nenhuma pessoa dentro do departamento de futebol profissional do Flamengo que não acredite nesse título ainda, mesmo sabendo que esses 7 pontos do Palmeiras é uma eternidade, é muita diferença. Mas você já teve diferença maior, em Sim, menos tempo. é isso que eu ia falar. Em 2009, com o próprio Palmeiras, o Flamengo estava 13 pontos atrás, conseguiu retirar e foi campeão. Em 2021, São Paulo teve 11 pontos na nossa frente, a gente conseguiu retirar e ser campeão. Enfim, mas mesmo assim, esses 7 Difícil. são muito difíceis, mas é o que eu falei. Ninguém vai entregar os pontos enquanto matematicamente a gente não conseguir alcançar é, esse título. Vamos em frente aí. Espero aí que nesse próximo jogo aí a gente reencontre as vitórias, até porque a gente não tem margem mais de erro de manobra. A gente não tem mais disso, a gente tem essa consciência e isso faz parte. Vamos tentar aí. Pedindo para falar do Michael, mas eu conversando até com meus contatos, me falaram, pô, o cara acabou de chegar lá. Já não tem nenhuma possibilidade. Ele acabou de chegar Lembrei. lá. É porque vazaram, Olha só, começaram a publicar. eu fiquei até rindo quando vi que tinha a possibilidade do Michael vir ali para time A ou B em São Paulo. Corinthians, né? Não vou falar o nome do clube. A chance. Ele tá adaptado lá? Olha Você tem só. informação ou não? Eu vou te falar o que aconteceu nessa janela. Os caras pagaram 9 milhões de euros 8 milhões de dólares, sei lá, pelo Michael. Em 4 meses, 5 meses, ele queria sair. Os árabes até poderiam vender ele. Se fossem vender, eu não posso falar nada. Vem ali o Botafogo, vem o Corinthians, vem o outro time, Quem compra quiser ele, comprar. beleza. Mas começaram a se falar em empréstimo gratuito. Você sabe a chance dele sair do empréstimo gratuito do mundo árabe e não ser o Flamengo? É zero, até pela minha relação com o jogador. Eu tenho boa relação com o empresário e tenho muito boa relação com o jogador. O jogador tem compromisso comigo, de que se vier em mesmas condições, que se o Flamengo quiser, nas mesmas condições, nesse sentido aí seria de não pagar nada do empréstimo. Tipo apalavrado, né? Ele viria pro Flamengo. A minha relação com o Michael é muito forte. Até pelo que Ele passou, né? que ele passou no Flamengo, pela relação humana que eu tive com ele. Enfim, eu expus até algumas coisas aí, porque ele expôs, ele falou em entrevistas, enfim, mas a gente passou por muita coisa junto. Ele é um cara especial, Braz. Ele é um cara Ele é. especial. Eu torço por ele e torço para ele cumprir o contrato lá. Eu nunca vi isso acontecer, Braz. Na saída dele no aeroporto. Eu nunca vi isso acontecer com a gente. Ele pegou e foi andando abraçado comigo, assim. Tipo assim, conheci ele pouco, tive pouco. Ele parece que tava conversando ali com a gente e tal.
E, tipo, ele se sentia como, tipo, cara, saudade já do Flamengo ali, queria... Mas eu acho que foi bom para ele financeiramente. Não tenho certeza que foi importante para ele financeiramente. Agora, infelizmente, logo que ele chega lá, 3 meses depois, ele perde a mãe, que ele tinha uma ligação, e perde a avó, que ele também tinha ligação. E aí, cara, do outro lado do mundo... É um baque pro jogador, né? Porque a gente, às vezes... Na verdade, as pessoas não humanizam também o atleta, né? Pelos valores, salário, etc. Mas por trás tem o ser humano. Sim, tem alguns relatos do que o Michael passou. Que tem dificuldades como qualquer cidadão, talvez não financeira, mas que tem questionamentos internos para si próprio, como qualquer cidadão. Pessoas que analisam a sua vida no dia a dia. Será se isso é bom? Será se isso é ruim? Tá passando muito rápido. Porque tem um negócio, sabe, que é o seguinte, que as pessoas não entendem. O jogador de futebol, ele perde, ou usa, ou qualquer palavra que queiram usar, é dos 16 aos 30. Passa rápido. Vê quantas coisas eu fiz dos 16 aos 30. Quantas coisas eu vivi. O jogador, às vezes, não pode... Perde muita coisa. Por questões profissionais, por questões até... Eu vou botar até esses últimos anos aí em que o mundo mudou na parte de exposição. Então, os jogadores eles têm que ficar num resguardo maior do que com qualquer outro atleta que seria... teria, ou qualquer outro cidadão que teria outros deveres. É lógico que também tem a parte financeira, que muitos conseguem se estabelecer com mais facilidade do que outras profissões, mas você tem ali um preço a se pagar que as pessoas ou não conhecem ou tentam minimizar. Eu acho que tem que respeitar muito o jogador profissional em relação a isso aí. Interesse, quando nós fomos para Londres para tentar a negociação dele, teve um monte de questionamento, teve um monte de conversa fiada, mas o que uns conhecem o mercado, outros não. A vida é essa. Essa eu tenho que meter, eu tenho que falar isso aí, até em relação a esse mercado e a esse jogador especificamente. Eu e o Bruno Spino não queríamos deixar ir para o final da janela para fazer essa negociação, sim, porque eu achava que ia esgoelar bastante a gente. Eu acho que, por ser um jogador do Manchester United, é um jogador que a gente sabia que tinha mercado, e a gente tentou equacionar isso antes. Isabela, falaram atrocidades minhas e do Bruno Spino, foram covardes, foram moleques, em relação a não vale a pena pagar o que não vale a metade. Eu vi jornalista escrever, espera 6 meses, que aí ele vem de graça. Assim, eu não conhecer nada de mercado, eu não conhecer nada do mundo da bola. E mais do que nunca, se passou o tempo, ele não teve uma sequência de quando a gente foi lá até o dia dele se embora muito boa, e mesmo assim foi vendido por quase 13 milhões de libras. Então o Flamengo estava, acho, certo em estar contratando ali por 10, por 9. Ou por, na reta final, eu até falei, ele aguentou muito bem a pressão, porque um jogador que passou pelo que ele passou, ainda voltar a jogar bem no Flamengo... Sim, não, lógico. Eu acho que, assim, falar do Andrés, eu acho que passou, mas eu não podia perder a oportunidade de falar nesse momento disso aí. O Flamengo só foi para Londres tentar equacionar isso antes, porque a gente tinha certeza absoluta que se deixasse isso pro final, na janela, disputar isso com os times europeus, que seria a nossa disputa, seria mais caro e pior para o Flamengo. Perdemos o jogador, mas pelo menos a gente estava certo. A escolha do Paulo Sousa, já que você falou de ida para a Europa, a escolha do Paulo Sousa, no momento que a torcida inteira esperava o Jorge Jesus. Aí, óbvio, os canais todos de YouTube, os canais também de televisão, todos esperando
a reunião com o Jorge Jesus, aí você já falou que o que motivou a negativamente Papa, quando eu saí do Brasil, Deus, né? quando eu saí do Brasil, eu e o Bruno Espino, a gente também acreditava que ia trazer o Jorge Jesus. Empatou com a gente. Mas o que fez você decidir pelo Paulo Souza? Quando eles chegaram, deram uma decisão. Não, são duas questões aí. Uma, que a gente chegou lá, a gente acreditava no razoável trabalho dele na Fiorentina, a gente entendia que ele poderia, até nas conversas com ele, a gente entendia que ele poderia fazer um bom trabalho aqui. Paralelo disso aí, a gente nunca escondeu isso dele, a gente tinha a situação do Jorge Jesus. Eu fui no limite que poderia em relação à espera do Jorge Jesus, fui no limite, eu não tenho dúvida disso, e mais uma vez, Papa, você acha, como vice-presidente de futebol, qual é o técnico que eu mais teria o melhor sono se eu contratasse? Jorge Jesus. Jorge Jesus, pelo amor de Deus. Dormir tranquilo. Eu falei isso em uma ou duas situações, eu vou falar aqui de novo. Eu não comemoro e não fico feliz em nenhum jogo do Flamengo quando ele ganha. Eu fico aliviado, porque eu tô ali no vestiário, a gente já tá pensando no próximo jogo. É muita faca nos dentes, é saber se os jogadores tiveram alguma lesão, se teve algum problema entre os jogadores, como é que tá, como é que não tá. A gente tá sempre na pressão do jogo subsequente e tem que ser assim, não tô reclamando não, eu só tô falando que é assim. Então acaba um jogo ali, a gente acaba um jogo de Libertadores, estamos classificados para a final, a gente fica feliz ali, mas a gente já tá pensando em ver. Porque tem 56 dias, tinha 56 dias, 55 dias para chegar numa final e a gente tem que fazer com que o Flamengo chegue da melhor maneira que tem, fisicamente, taticamente, tecnicamente. Então, assim, é uma eterna cobrança e uma eterna pressão. E a gente também, tô acostumado com isso, a gente está acostumado com isso, mas voltando, se você puder minimizar isso, é tudo que o dirigente quer. Então, tudo que eu queria era ter, naquele momento, trazer o Jorge Jesus. Não foi possível porque precisávamos tomar uma decisão. Não dava para voltar de mão vazia também de lá. Poderia não ser o Paulo, mas a gente tinha que trazer um técnico. O Flamengo se apresentava no dia 6 de janeiro. E tinha que ser estrangeiro. Tinha sido uma decisão de todos nós, inclusive minha. De todos nós, inclusive minha. Então, assim... Então era uma imposição, tinha que ser estrangeiro. Cara, não é imposição, a gente chegou a esse consenso. Consenso. A gente chegou a esse consenso. E a gente chegou lá... O tempo foi encurtando. A gente sempre teve a esperança de reverter a situação dele lá. E na boa, ele tomou as decisões dele e eu tomei as minhas. Você acha que ele se sentiu pressionado e depois aquele negócio lá com o Renato Maurício Prado foi tipo para dar uma alfinetada também? Mas aí eu acho que não. Eu não quero entrar nesse mérito em relação ao que aconteceu, o que ele disse. Até porque são dois momentos totalmente diferentes, né? Lá em janeiro, lá em dezembro, com essa situação desse fato. Agora aqui, ali, naquele momento, a gente tinha técnico, tinha comissão técnica, poderia até estar começando a achar que deveria trocar, mas é o que eu te falei, a decisão não é só da troca, a decisão é de quem bota, a decisão é que você vai botar no momento certo, se você está trocando certo. Se o futebol fosse tão... Se fosse tão pragmático assim em algumas situações, não seria mágico como é. Então a gente trocou na hora possível. Isso não quer dizer que foi ou não no momento certo. Eu acho que foi no momento plausível em relação a isso aí. Eu acho que deu certo. Eu acho que a gente está... com certeza. A gente está numa final de Libertadores. Se Deus quiser, a gente está muito próximo numa final de uma Copa do Brasil e vamos brigar aí até o final no Campeonato Brasileiro. Com o Gabriel, em 2019, a gente estava naquele processo ali de renovação, de compra dele, e eu tinha tido um desgaste.
Eles acham que, assim, que é só flores com os jogadores, que eu não tenho problema com os jogadores, que os jogadores não passam de cara emburrada, que eu sou amiguinho deles lá. Enfim. Eu lembro alguns episódios. Enfim, mas tudo bem. Eu tenho uma boa relação com os jogadores, claro, que eu tenho que ter uma situação de respeito, uma relação de respeito, respeitosa. Agora, com certeza, uma relação de comando também. Quem me conhece, quem está no dia a dia ali, sabe disso. Enfim, e aí a gente estava naquela situação, renova, não renova, compra, não compra. E o Gabriel estava chateado comigo, porque a gente não estava chegando nos números, ou no número que o staff dele entendia. E quando a bola entrou lá, quando a gente foi campeão da Libertadores, entrou todo mundo. E o Gabriel pulou em cima de mim e falou, quero ver agora, que eu sou campeão da Libertadores. Eu olhei pra ele e falei, foda-se, eu também sou. Enfim, aí ele me deu um abraço, a gente se deu um abraço, todo mundo em êxtase, daqui a pouco veio o Jorge Jesus. Enfim, então, mas, assim, o que eu mais quero é tratar com os jogadores que foram campeões, que são campeões. Eles são os grandes artistas, eles são os grandes, os grandes personagens. E o Gabigol disso tudo. O Gabriel, às vezes, ele é um pouco... Ele se excede em alguns momentos. Até nessa questão de cartão, né? Até você pode falar isso. Você já chegou até a conversar com ele? Porque os torcedores acabam falando, pô, mas eu entendo, tá? Eu sei como é que é ser um pouquinho... ele no jogo passado. Eu sei como é ser estressada e querer ir pra cima e defender as coisas. Eu sei bem como é que é o Gabigol. Sim, acho que eu tomaria 3 cartões amarelos por jogo, se pudesse, entendeu? Eu acho que a gente não falar que ele fica no limite ou não passa dos limites, eu acho que não é justo e não é honesto. Agora, tem uma situação que é o seguinte, a ânsia dele, sim, a vontade dele no dia a dia e dentro dos jogos, ele às vezes acha que a arbitragem está com dificuldade de apitar o que é correto. Muitas vezes ele tem uma análise de que está sendo perseguido. Enfim, e a gente já teve também eu acho que teve tem um pouco de cada coisa. Eu acho que ele tem que se policiar um pouco mais. Agora também tiveram excessos com ele. Sim. Sem querer minimizar nem defender ele. Eu acho que tem um pouco de cada coisa, mas ele tem que entender que não pode ter essa